Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Agropodcast. Hoje nós estamos recebendo um convidado mais do que especial, Robert Taylor. Seja bem-vindo, Robert. Como é que você tá, cara? Bom dia a todos. Bem, graças a Deus, tudo bem. Bom demais. Trabalhando né? muito. É isso aí, professor. Minha mãe é professora e eu sei que sempre tem muito trabalho. E além de ser professor, você tem outras atividades, especialidades e até projetos aí espalhados pelo Brasil que nós vamos descobrir hoje aqui. Gente, antes de continuar o nosso bate-papo com o Robert, eu quero apresentar a biografia dele, ou parte dela. Vamos lá. Robert Taylor Rocha Bezerra é engenheiro de alimentos pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV e doutor em Ciência Animal pela UFG. É professor universitário na UFT, convidado do programa de pós-graduação em Ciência Animal Tropical. Ele foi consultor do Sebrae durante 15 anos e também do INEP-MEC. Tem uma ampla experiência técnica e acadêmica em projetos agroindustriais, programas de qualidade e controle de alimentos com foco em análise, avaliação e segurança alimentar. Robert Taylor. Cara, isso tudo aqui e mais um pouco aí, né? Vamos conhecer os teus projetos. Mas eu queria estar começando pelo conceito de oportunidades dentro do agronegócio. A primeira pergunta que eu quero fazer é o que exatamente significa esse tema que você trouxe para nós hoje, que é a verticalização do agronegócio, e por que isso é tão importante? É importante porque isso gera crescimento, né? Crescimento de um povo, de uma nação, gera renda, gera distribuição de renda, o que é mais importante, né? Mas para empreender dentro do agronegócio são várias vertentes, né? Isso depende da capacidade produtiva de uma região, né? Dos seus nichos de mercados que vão aparecendo. Então, para isso, a gente precisa ter foco, né? Foco e planejamento no que vai fazer. Sim. Tá? Então, para quem quer empreender nesse segmento, né, depende muito da vocação do ambiente onde você está inserido, né? Então, por exemplo, uma das preocupações primárias é matéria-prima, né? Por que matéria-prima? Porque você precisa escalar a produção. Se você tem dificuldade de matéria-prima, você não consegue escalar, né? Você não consegue obter essa matéria-prima na demanda, né, de acordo com a demanda que você vai utilizar. Mas para isso, antes o planejamento a priori, né, com o estudo de mercado, quais são os meus concorrentes, que tipo de impacto o meu produto ou o produto a ser colocado à venda, ele vai causar no mercado. Ele é só mais um produto ou ele é o produto, né? Isso eu ministro uma disciplina na Universidade Federal. Uma das disciplinas é análise de projetos, né? Então, o foco muito grande eu dou um foco muito grande a essa questão, né, de você ter o mercado para colocar o produto, né? E definir qual é o perfil do teu consumidor. Classe A, B, C, D, E, qual que é a classe, né? Isso está relacionado com preço, com custo de produção, com a tecnologia empregada, com o maquinário disponível, com o nível de tecnologia que você vai utilizar, né? E também sobre um fator importante, né, que hoje em dia está muito em voga aí com relação a essas questões de fraude, né? Que é a capacidade que esse novo investimento tem, ou que você vai oferir esse novo investimento, para que ele possa controlar essa qualidade. Esse é um fator importante que eu vivo muito no meio empresarial, né? Já fiz muita consultoria, e é uma das últimas preocupações que eu vejo assim, no perfil do empreendedor. E isso passa por uma questão muito pessoal, né? Você oferir lucro, que é a finalidade, né, de toda empresa,
mas a finalidade social dela também é de promover saúde, porque o alimento, ele tem que, além de nutrir, ele tem que ser inócuo. Né? Ele tem que nutrir, mas ele também não pode provocar qualquer tipo de prejuízo, né, à saúde do consumidor. Então, são várias vertentes que têm que ser analisadas. Dentro do agronegócio, quais são os primeiros passos que um produtor deve seguir? Disponibilidade de matéria-prima, né? Então, você tem que ter escala. Às vezes surgem alguns projetos aí que a gente vê de pesquisa para fazer um doce de uma planta do cerrado, de uma fruta do cerrado. Isso é comum. Eu já vi muitas vezes que ela não tem escala. Por exemplo, cita um exemplo aí. O pessoal usa aí cagaita, jambolão. Do ponto de vista de produção artesanal, para um pequeno produtor produzir ali, elaborar ali aquele doce ou aquele produto, seja lá qual for, tranquilo, uma rendazinha que ele obtém. Mas do ponto de vista de investimento, de capacidade de investimento para um grande negócio, não tem escala de produção para isso. Então, você fica limitado. Então, esse é um fator importante, né? Você ter realmente um produto que você tenha capacidade de escalar ele a partir da matéria-prima. Então, esse é a primeira situação. A segunda situação é você ter foco no produto. Qual é o perfil de qualidade desse produto? Quem quer lançar um produto, quem quer investir, ele tem que saber exatamente a quem ele vai atender. Qual é o público? Classe A, B, C, D, E, poder aquisitivo e tudo mais. Um outro item importante é saber se esse negócio, se esse investidor, se esse empreendedor, ele tem capacidade financeira para adequar esse perfil de produto de excelência com a capacidade tecnológica que ele tem instalada, né? Ou seja, ele consegue equipamentos para dar essa resposta em termos de produto. Algum tempo atrás, eu participei da formação aqui no Tocantins de um refrigerante, né? E fiz toda a formulação, desenvolvi e perguntei para o empresário na época se ele queria investir em mais um refrigereco ou ele queria fazer um produto realmente diferenciado, né? Porque a matéria-prima manda. E aí ele disse que não, que queria realmente um produto de ponta. E nós fizemos um produto de ponta, né? Fiz testes sensoriais do trio triangular, teste de escala hedônica, e o produto foi muito bem aceito, inclusive o cola deles, né? Então, assim, começou e vendeu demais. Agora, onde é que nós esbarramos? Ele já tinha comprado os equipamentos. E aí comprou uma torre de gaseificação equivocada, que não gaseificava o suficiente, que a gente acabou de falar sobre isso, permeabilidade, né? Isso acabou prejudicando o produto dele. Depois ele não conseguiu financeiramente manter a matéria-prima de excelência, porque vendeu demais o produto. Vendeu muito. Né? E aí ele começou a cair a qualidade porque começou a buscar matérias-primas mais baratas para baixar custo, né? Não conseguiu manter o ritmo do negócio. Professor, quais são os nichos hoje de mercado que o senhor acredita que ainda estão vazios e podem ser explorados dentro do agronegócio tocantinense? Tocantins é sui generis, né? Ele tem um potencial muito grande, na minha visão. Principalmente, vou destacar alguns, a própria fruticultura. A gente tem um projeto ali perto de Dianópolis, né? Tem um projeto lá que eu vi lá funcionando. Lá é Manuel Alves, né? E aqui é o projeto São João, se eu não me engano, aqui no caminho de Porto, né? Mas ainda muito incipiente do ponto de vista de agregação de valor. Precisa melhorar o investimento em packing house, precisa agregar valor ao produto. Vender matéria-prima é um negócio bom, porque eu já tive experiência com isso. Quando você exporta, quando você tem um mercado consumidor que está disposto a pagar um preço realmente que seja significante, né? Seja significativo. Quando você comercializa em mercado interno, que é muito sazonal, essa lucratividade cai muito e o valor agregado acaba de lucratividade ficando muito baixo para o produtor. Então ele fica ali sobrevivendo. Ele não consegue dar saltos quantitativos de lucratividade, né?
Também a piscicultura é um outro fator importante de produção, né? Uma cadeia muito importante que merece se crescer, porque tem potencial para isso, né? Temos muita água, né? Temos um clima quente, seco, que favorece também a produção. E temos também uma diversidade, né, de pescado aí fantástica, água doce, né? Pode se diversificar com outras áreas de produção, como, por exemplo, o camarão de cativeiro, né, que no Ceará é muito bem explorado. Dá para explorar essa criação de camarão aqui no nosso estado? Dá. Aí vem as questões que eu falei anteriormente: capacidade tecnológica de implantação, capacidade de gestão desses recursos, né? E, sobretudo, uma política de Estado que potencialize isso, né? Tocantins ainda falta muita, por exemplo, a indústria metalomecânica. Alguém que queira empreender aqui, ele tem uma dificuldade muito grande com relação a desenvolvimento de equipamentos, a tecnologias, né? Você vai ali na região de Campinas, ali em São Paulo, você vê todo um aporte, um suporte tecnológico, né? Isso começa a partir das universidades e da pesquisa, né? Isso é importante. O Tocantins precisa crescer nessa área. Às vezes a gente tem a matéria-prima, mas não tem a indústria ali que produz a embalagem, o ferro. Nós temos muito ferro no estado, né? Inclusive, estamos exportando em minério em abundância, mas ainda não temos essas indústrias aí. Quanto à disponibilidade dessa matéria-prima local, influencia na decisão de investir numa agroindústria? Com relação à agroindústria, a matéria-prima local está aqui, né? A bovinocultura é um exemplo disso. A piscicultura também é outro exemplo, né? A fruticultura, idem. Podemos apontar ainda alguma coisa na área de agregar valor para a soja, por exemplo. Né? Por exemplo, o que o senhor... Praticamente, né, eu conheço aqui de perto, né, algumas indústrias que trabalham com a soja, e praticamente 70%, né, do que eles produzem vai para fora, na forma de commodities, né? Essa indústria local, ela processa em torno de 20% da soja do estado de Tocantins para gerar biodiesel, por exemplo, né? E poderia também gerar óleo de soja, gerar outros produtos, né? Mas eu vou além disso, porque existe uma indústria no mundo que está crescendo muito, e ela tem um valor agregado muito alto, né? Que é a indústria de proteína. Sim. Proteína animal e proteína vegetal. Então você vê aí os isolados proteicos, a indústria química fina, que trabalha com aminoácidos isolados, né? A soja tem um perfil aminoácido muito interessante, que poderia ser explorado. Ou seja, precisa de tecnologia. O Tocantins precisa respirar ciência e tecnologia. Então, nós temos que envolver mais atores importantes nesse processo, como as universidades, estarem próximas dos problemas, ou seja, as secretarias de agricultura, de saúde do estado, para estarem discutindo essas situações e criar-se uma ambiência de se pensar nesse desenvolvimento. E aí sim, a partir daí surgem as chamadas políticas, agendas, né, públicas, para criar um ambiente favorável a esse desenvolvimento de tecnologia. O exemplo disso, a gente vê o Vale do Silício lá nos Estados Unidos. Em 1988, eu estava com um Beckman 7300, fabricado em Palo Alto, operando uma determinação de aminoácido de forma automática, né, no analisador de aminoácidos. Isso é uma tecnologia que o computador estava surgindo ali, não estava no MS-DOS ainda.
né? E eu já estava com um equipamento totalmente computadorizado vindo dos Estados Unidos, né? Trabalhando no sequenciamento de aminoácidos para determinar a qualidade de uma proteína. Então isso foi gerado aonde? Graças aos supercondutores, graças às empresas de tecnologia que se instalaram lá. Isso cria uma ambiência e aí surgem pessoas que decidem investir nisso, né? Mas a gente precisa criar esse ambiente. Ainda estamos muito no produzir o boi, cortar o boi e mandar o boi para fora. A questão é bem além disso aí. Existem muitas possibilidades de exploração do agronegócio com uma agregação de valor muito alta, né? Essas whey protein, esses produtos aí à base de proteína. E agora aqui no Brasil, aqui mesmo no Tocantins, tem academia em quase toda a quadra, né? E o pessoal utilizando whey protein e outros, né, isolados. O próprio aproveitamento, né, de isolamento, né, de separação de cadeias proteicas como enriquecedor de nutrientes para animais, né, para crescimento animal, né? Ou seja, você ter uma ração com mais prolina, hidroxiprolina, o que isso repercute, né, para o ganho de peso do animal e formação de gordura, né? Formação de mais perimícios, endomícios, ou seja, a estrutura celular muscular do animal aumenta com isso. Quem é que fornece isso, né? Quem que fornece? Quais são as plantas, quais são os commodities no Tocantins que produzem isso? Muitos produzem. Isso aí é rico. Agora, uma indústria fina, uma indústria mista entre alimento, produção de alimentos e da área de farmácia, de farmacologia, para produzir esses concentrados, né? A exemplo do que é feito no Japão, é fantástico, porque o mais importante nós temos área produtiva, grande quantidade de produção, né? Porque no final das contas, quando você pega lá 1.000 quilos de uma matéria-prima, você vai obter lá 40, 100, dependendo do que você está isolando, 40, 50 quilos, né, de um produto final. Mas o valor agregado é muito alto, né? Claro que é o que compensa, né? É o que compensa. O senhor fala sobre estabelecer diferenciais significativos, né, de produtos. O que significa na prática para quem quer vender um produto de valor agregado? Na prática, isso está relacionado a você ter uma capacidade de manter um processo tecnológico de alto nível dentro daquilo que você pode fazer com o material humano e o material operacional que você dispõe. De que nós estamos falando? Falando de você investir em um produto para ele ser o produto. O que ele apresenta de diferencial para o meu consumidor? Qual é a vantagem que o meu consumidor tem? Porque quando a gente vê um produto novo no mercado, a gente observa, tá, isso aqui é uma água mineral? Mas o que essa água mineral tem de diferente da outra? O que ela me gera a mais em termos de ganho para o consumidor, né? Então isso é um diferencial importante e a gente precisa saber, conhecer bem esses diferenciais. E o que é mais importante de tudo é você conseguir manter esse perfil, tá, de qualidade. Eu trabalhei alguns anos implementando uma indústria de carnes, né? E o nosso objetivo não era criar mais um entreposto de carne. O objetivo era realmente apresentar um produto diferenciado, né? Uma shear force, né? Ou seja, uma força de cisalhamento, ou seja, traduzindo para quem está nos ouvindo, uma maciez de carne diferenciada. Isso começa desde o transporte, a produção lá no campo, né? A engorda desse animal, o tipo de ração que ele recebe. E não é só você dar ração em quantidade, você tem que dar ração em qualidade, né? Quais são os aminoácidos que você precisa ter nessa dieta? Qual é a combinação entre milho, sorgo, o balanço hídrico desse animal, né? O balanço mineral desse animal.
né, para ele incorporar mais líquido e com isso ele conseguir desenvolver mais musculatura e tudo mais. Também você transportar, o transporte desse animal, como é que ele é feito, se ele é feito em pequenas distâncias, são longas distâncias. Lá no frigorífico se obedece todos os critérios, né, de qualidade, como, por exemplo, o animal chegar e ficar sob regime hídrico, em descanso, com chuveiro ali, durante um período de no mínimo 24 horas, para no outro dia ele ser abatido. Você tira aquele estresse da viagem. Tudo isso repercute na qualidade final da carne. E aí, ao receber essa carne frigorificada, o entreposto ele tem que estabelecer critérios de ordem cronológica de processo. Capacidade de corte, capacidade de mesa, temperatura, né, grau de perfeição de treinamento do funcionário que vai fazer esse corte para não estragar a peça, né, um tibone, um tomahawk. O processo de congelamento é também muito importante. Estou dando um caso específico aqui que eu me deparei. A ordem com que você faz esses processos. Você congela e depois embala, ou você embala depois congela. Isso tudo influencia. Tudo influencia. Tudo é um peso, né, fenomenal. Outra coisa, a espessura dessa carne, né? O grau de marmoreio dessa carne, porque a gordura ela é um fator que dificulta o congelamento, né? O ultracongelamento. Então, tudo isso tem que ser calculado. A gente, como engenheiro de alimentos, a gente calcula. Na minha empresa lá, que eu fundei, né? A gente calcula tudo isso, a espessura que tem essa carne. Então, eu ia lá para o cara que fazia o corte, né, de um tomahawk, por exemplo, e eu ia lá e dizia assim, olha, pegava a serra e colocava no lugar certo. Todo o corte é aqui. Então, o cara tem que ficar cortando naquela mesma espessura. Por quê? Porque a transferência de calor, a retirada de frio, de calor, no caso do ultracongelamento, ela tem que obedecer. Eu tenho que calcular esse tempo em que o frio vai lá dentro, né, e retira, na verdade, o calor da carne e a velocidade com que esse ar passa, esse ventilador passa sobre essa carne, a capacidade que ele tem de fazer essa recirculação. Tudo isso é calculado. Cada proteína tem o seu coeficiente de transferência de calor, né? Isso depende muito da espessura da peça, depende muito do grau de marmoreio dessa peça, depende da presença de osso, a espessura de osso, tudo isso é calculado. Caramba. Então, quando você faz todos esses cálculos e você estabelece esses padrões, no final das contas, é uma carne que você, depois de assar, você não precisa de faca para cortar, você te puxa na mão e come. Ela desmancha. Tá? Depois que você faz o congelamento, como que você vai embalar essa carne, né? Então, a forma de embalar, a forma de armazenar, tudo isso é importante. O tempo que você vai levar para comercializar essa carne, tudo isso é importante. Então, esses são fatores que realmente determinam. Então, relacionado a tudo aquilo que a gente falou até agora. Maravilha. Aproveitando esse tema, o que é preciso para manter uma carne suculenta quando ela chega no consumidor final? Bom, para manter uma carne suculenta, não é o consumidor que determina. O consumidor... Não é o jeito de fazer só. Não, porque quem determina essa qualidade da carne são todos os processos que antecederam a comercialização, né? Como eu destaquei aqui, desde a parte de congelamento, embalagem. Não, toda a parte de alimentação, nutrição do animal, né, o bem-estar animal, tanto lá na produção da carne, né, do crescimento do animal, da nutrição dele, no frigorífico também, né, toda a parte de abate, área de vômito, velocidade de sangria, são fatores... Água limpa? A qualidade da água ela é importante mais por uma questão de controle sanitário do animal. Porque a água que chega até a célula já é uma água muito depurada. O cara pode tomar água de barreiro, mas a água que chega na célula não é a água de barreiro. Ela chega uma água de excelente qualidade. A água que chega na célula, né, que vai promover os interstícios celulares e tudo mais. Na verdade, é mais um problema sanitário do animal adquirir doenças a partir da má qualidade da água que ele consumiu. O animal que está doente, ele tem
depressão, né, de nutrientes, ele tem um quadro clínico diferente, prejudicial, que leva a uma má nutrição também. E isso aí no final vai acarretar prejuízo, tá? Agora, na indústria, no processamento, a água tem que ser de excelente qualidade.